O Ártico, um reino de gelo e neve, há muito tempo cativa o espírito humano. Sua beleza implacável e a promessa do desconhecido atraem exploradores há séculos. Entre eles estava Robert Peary, um determinado oficial da Marinha Americana com um objetivo singular: ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Norte. Peary alegou ter alcançado o Polo em 6 de abril de 1909, acompanhado por seu assistente Matthew Hanson e uma equipe de Inuit. O fascínio de Peary pelo Ártico começou em sua juventude. Ele era cativado por histórias de aventura e exploração e sonhava em ultrapassar os limites da realização humana. Em 1886, ele embarcou em sua primeira expedição à Groenlândia, marcando o início de uma obsessão ao longo da vida em conquistar o Ártico. Nas 2 décadas seguintes, Peary liderou várias expedições, aprimorando suas habilidades, aprendendo com o povo Inuit e planejando meticulosamente seu objetivo final, o Polo Norte. A busca de Peary não era apenas sobre glória pessoal, era também sobre orgulho nacional. Chegar ao Polo Norte era considerado um dos últimos grandes prêmios geográficos, e várias nações estavam competindo pela honra. Peary estava determinado a garantir o prêmio para os Estados Unidos. Movido por essa ambição, ele dedicou anos de sua vida se preparando para a árdua jornada, estudando meticulosamente as condições do Ártico, testando equipamentos e garantindo financiamento. A determinação e a ambição de Peary, no entanto, eram frequentemente criticadas como crueldade e desrespeito pelos povos indígenas dos quais ele dependia. Seu tratamento com os Inuit, embora típico das atitudes coloniais da época, lançou uma sombra sobre seu legado. No entanto, as expedições de Peary marcaram um capítulo significativo na história da exploração polar, abrindo caminho para futuras gerações de aventureiros e cientistas. Em 1988, uma expedição liderada pelo explorador e cientista norte-americano William B. McMillan conseguiu chegar ao Polo Norte. Mas a viagem de Peary continua sendo a mais famosa e frequentemente discutida na história da exploração polar. Vale mencionar também que há discussões sobre o explorador norueguês Roald Amundsen, que se tornou famoso por suas explorações na Antártica, mas que não chegou ao Polo Norte. A exploração polar é marcada por várias tentativas e disputas, e a história desse feito é complexa. O ano de 1908 marcou o ápice dos anos de preparação e planejamento de Peary. Ele embarcou no que anunciou ser sua expedição final e decisiva ao Polo Norte. Seu navio especialmente projetado, o Roosevelt, foi construído para suportar a pressão esmagadora do gelo ártico, e sua equipe foi cuidadosamente selecionada por sua experiência e resiliência. Entre eles estava Matthew Hanson, companheiro de longa data de Peary e um explorador experiente por direito próprio. As habilidades de Hanson em trenós puxados por cães, navegação e sua fluência em línguas Inuit foram inestimáveis para a expedição. A expedição enfrentou condições traiçoeiras desde o início. O inverno ártico foi brutal, com temperaturas despencando para níveis inimagináveis. O mar congelado apresentava uma paisagem em constante mudança de cristas de gelo e águas abertas, tornando o progresso dolorosamente lento e perigoso. Apesar dos desafios, Peary pressionou sua equipe implacavelmente, impulsionado pela crença de que, desta vez, eles teriam sucesso. À medida que se aproximavam de seu impulso final para o polo, Peary tomou uma decisão crucial que, desde então, alimentou grande parte da controvérsia em torno de sua reivindicação. Ele decidiu dividir sua equipe em grupos menores, enviando grupos de apoio de volta, enquanto ele, Hanson e 4 homens Inuit, Okea, Uta, Egingua e Siglo, faziam a investida final para o norte. Essa decisão, embora estrategicamente sólida para conservar suprimentos
e maximizar a eficiência, também significava que o relato de Peary sobre chegar ao polo dependia apenas do testemunho de seus companheiros Inuit, cujas vozes foram em grande parte silenciadas nas narrativas eurocêntricas da época. Após semanas de viagens extenuantes, em 6 de abril de 1909, Peary afirmou ter alcançado o Polo Norte. Ele fez observações que acreditava confirmar em sua posição, fincou a bandeira americana e iniciou a longa jornada de volta à civilização. A notícia de sua conquista foi recebida com júbilo nos Estados Unidos, mas as comemorações foram logo ofuscadas pelo surgimento de uma reivindicação rival. Apenas alguns dias após o anúncio de Peary, outro explorador americano, Frederick Cook, emergiu do Ártico alegando ter alcançado o Polo Norte um ano antes. A alegação de Cook, embora não tivesse o mesmo nível de detalhe e documentação que a de Peary, lançou uma longa sombra de dúvida sobre a conquista de Peary. A controvérsia que se seguiu dividiu a comunidade científica e o público, com defensores apaixonados de ambos os lados. No cerne da controvérsia estavam as inconsistências e lacunas nos dados de navegação de Peary. Os críticos alegadas na etapa final da jornada eram impossivelmente rápidas, dadas as condições traiçoeiras do gelo e as horas limitadas de luz do dia. Eles questionaram a precisão de sua navegação celestial, particularmente à luz do fato de que ele não tinha navegador treinado em seu grupo final. Além disso, a falta de verificação independente, dada a ausência de quaisquer outras testemunhas para corroborar sua alegação, alimentou o ceticismo e alimentou o debate por décadas. A controvérsia em torno da alegação de Peary foi ainda mais complicada pela dinâmica racial da época. Hanson, um afro-americano, foi fundamental para o sucesso da expedição, mas suas contribuições foram em grande parte minimizadas ou ignoradas nos relatos oficiais. Alguns historiadores acreditam que Peary, em sua busca por reconhecimento, deliberadamente minimizou o papel de Hanson para reforçar sua própria reivindicação à glória. Apesar de enfrentar discriminação e preconceito, Hanson permaneceu leal a Peary, e foi somente décadas depois que ele recebeu o devido reconhecimento por seu papel vital na expedição. Apesar da controvérsia, a alegação de Peary foi eventualmente reconhecida pelo Congresso dos Emaira, embora tenha permanecido um assunto de debate entre exploradores e historiadores. A controvérsia em torno da conquista de Peary ressaltou os desafios de verificar alegações no ambiente hostil e implacável do Ártico, e destacou as limitações de confiar apenas em relatos pessoais e técnicas de navegação rudimentares. Seção 4. Expedição de Macmillan, refazendo os passos. A controvérsia em torno da alegação de Peary ao Polo Norte persistiu por décadas, sem evidências definitivas para provar ou refutar seu relato. Em 1988, quase 80 anos após a expedição de Peary, uma equipe de exploradores liderada por William B. Macmillan, um renomado especialista em Ártico, embarcou em uma expedição para refazer os passos de Peary e reexaminar as evidências. Equipada com tecnologia de navegação moderna e um profundo conhecimento das condições do Ártico, a equipe de Macmillan pretendia lançar nova luz sobre o mistério histórico. A equipe de Macmillan seguiu meticulosamente a rota de Peary, usando seus registros de diário e dados de navegação para localizar os principais locais. Eles enfrentaram desafios semelhantes aos encontrados pela expedição de Peary, lutando contra o clima imprevisível, o gelo traiçoeiro e o implacável desgaste psicológico do ambiente polar. Suas experiências forneceram um lembrete gritante das incríveis dificuldades enfrentadas pelos primeiros exploradores e da coragem necessária para se aventurar em um terreno tão implacável. Usando tecnologia GPS e fotografia aérea, a equipe de Macmillan foi capaz de comparar seus próprios dados de localização precisos com as observações originais de Peary.
Suas descobertas foram reveladoras e inconclusivas. Eles determinaram que, embora as observações de Peary contivessem erros consistentes com as limitações dos instrumentos disponíveis na época, sua rota geral e as distâncias estimadas eram notavelmente precisas. Eles concluíram que Peary realmente estivera a uma distância plausível do Polo Norte, dadas as margens de erro inerentes à navegação do início do século XX. A expedição de Macmillan, embora incapaz de provar ou refutar definitivamente a alegação de Peary, forneceu insights valiosos sobre os desafios da exploração polar e os feitos notáveis alcançados pelos primeiros exploradores com tecnologia e recursos limitados. Suas descobertas ressaltaram a importância de considerar o contexto histórico ao avaliar tais alegações e a necessidade de uma compreensão diferenciada das limitações e possibilidades de exploração em ambientes extremos. Seção 5. Amundsen. Um caminho diferente para a glória polar. Enquanto a controvérsia em torno da alegação de Peary ao Polo Norte continuava, outro explorador, Roald Amundsen, estava silenciosamente fazendo história na Antártica. Um norueguês com uma determinação silenciosa, Amundsen havia originalmente voltado suas atenções para o Polo Norte, mas mudou seus planos quando soube das reivindicações de Cook e Peary. Em vez disso, ele voltou suas atenções para o Polo Sul, um feito ainda a ser realizado por qualquer explorador. A abordagem de Amundsen para a exploração polar diferia significativamente da de Peary. Ele acreditava no planejamento meticuloso, no treinamento rigoroso e em um profundo conhecimento do meio ambiente. Ele aprendeu com o povo Inuit, adotando suas roupas, equipamentos e técnicas de sobrevivência em frio extremo. Ao contrário de Peary, Amundsen priorizou o bem-estar de sua equipe e promoveu um espírito de colaboração e respeito mútuo. Em dezembro de 1911, Amundsen e sua equipe alcançaram o Polo Sul, tornando-se os primeiros humanos a fazê-lo. Seu sucesso foi uma prova de seu planejamento meticuloso, da habilidade e resistência de sua equipe e de seu profundo respeito pelo ambiente polar. Em contraste com a controvérsia em torno da alegação de Peary, a conquista de Amundsen foi celebrada sem reservas, marcando um momento crucial na história da exploração polar. O legado de Amundsen se estende além de suas realizações notáveis na exploração. Ele é lembrado por suas contribuições científicas, sua liderança e seu respeito pelo mundo natural. Suas expedições abriram caminho para uma nova era da ciência polar, inspirando gerações de pesquisadores a estudar e proteger esses ecossistemas frágeis e vitais. De muitas maneiras, a abordagem de Amundsen para a exploração, caracterizada pela colaboração, planejamento meticuloso e respeito pelo meio ambiente, oferece um modelo atemporal para futuras gerações de exploradores e cientistas. Seção 6. Legado e controvérsia. A busca para alcançar o Polo Norte, corporificada nas jornadas de Peary, Cook e Amundsen, reflete o fascínio humano duradouro pela exploração e pela busca pelo desconhecido. Embora a controvérsia em torno da alegação de Peary possa nunca ser definitivamente resolvida, suas expedições, juntamente com as de seus contemporâneos, desempenharam um papel crucial na expansão de nossa compreensão do Ártico. Eles ultrapassaram os limites da resistência humana, técnicas de navegação avançadas e revelaram a beleza e fragilidade dessas regiões remotas. O legado de Peary é complexo e multifacetado. Ele era um navegador habilidoso, um líder determinado e um indivíduo imperfeito, cuja ambição era frequentemente entrelaçada com o desrespeito pelos povos indígenas dos quais ele dependia. Sua história serve como um lembrete da importância do exame crítico das narrativas históricas, da necessidade de reconhecer as contribuições de vozes marginalizadas e o impacto duradouro do colonialismo em nossa compreensão do passado. Hoje, o Ártico não é mais um deserto inexplorado.
é uma região em rápida mudança devido às mudanças climáticas, com implicações significativas para o meio ambiente global e para as comunidades indígenas que o chamam de lar. O legado de exploradores pioneiros como Peary, Cook e Amundsen serve como um lembrete da importância da exploração científica, da cooperação internacional e da necessidade de proteger esta região frágil e vital para as gerações futuras. Suas histórias continuam a inspirar admiração e admiração, incitando-nos a explorar o desconhecido, a ultrapassar os limites da realização humana e a fazê-lo com um profundo respeito pelo mundo natural e pelas diversas culturas que o habitam.